Ei, Olá, Lori, tudo jóia? boa noite. Tudo bem, Letícia? Como é que você está? Tudo jóia, seja super bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra te receber aqui no @templos. A honra é toda minha, que mais uma vez agradecer o convite, né? E a gentileza de sempre, você sempre tão gentil. Muito obrigado, obrigado mesmo. Espero Ah, poder contribuir imagina. aí com as expectativas aí da Templus, com as suas, enfim. Ah, imagina, isso é modéstia sua. Imagine, imagine. E tudo bem aí? Tudo bem em BH? Como é que tá tudo por aí? Pai, aqui as coisas estão retornando aos poucos, né? Com bastante cautela. A gente está funcionando com todos os cuidados, né, possíveis. E é isso. Como é que tá por aí? Eu até queria te perguntar, você mora em qual estado? No Paraná, no No Paraná. Paraná. Ah, É, sim. aqui a gente começou numa ascensão aí não muito positiva, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Aqui também a gente está passando por isso, né? Mas, enfim, né? Até que a gente tenha aí uma vacina, uma coisa assim, a gente vai ter que ficar nesse movimento mesmo, né? E acho que todo mundo aí com bastante responsabilidade, né? Porque se cada um Exato, fizer a sua parte, né? A gente está contribuindo com a gente mesmo e com o todo, né? exato, exatamente, exatamente. Aqui já Muito bom. está assim bem friozinho. A semana passada até tinha chegado a esquentar um pouquinho, mas agora já está esfriando e por aí deve estar bem friozinho também, né? Na verdade já esteve mais, aí agora veio uma pequena onda de calor, mas a previsão é o frio chegar valendo daqui a pouco. Ah, maravilha. Oi, gente, por favor, para quem está chegando agora, né, sejam muito bem-vindos. Eu queria pedir a vocês aí para ajudarem a ranquear a live tocando no coraçãozinho. Se vocês quiserem também mandar aí o aviãozinho, convidando aí os seguidores de vocês, né? Hoje a gente tem aqui esse convidado super especial, que tem uma experiência enorme, tem muito a contribuir aí com o nosso setor, né? Então, eu vou começando aqui, me apresentando para quem está conosco pela primeira vez. Eu sou Letícia, da área de relacionamento e marketing da Templos. A Templos é uma loja de iluminação e de soluções inteligentes. Essa live de hoje, ela faz parte do nosso ciclo de palestras que se chama Templos Pro, pois elas são direcionadas a profissionais da arquitetura e design de interiores. Mas você que está aí hoje com a gente, que não é dessa área, você é super bem-vindo, tá? E vamos aqui, já quero apresentar aqui meu convidado. O Lori Grisel, né, que é arquiteto urbanista. Gente, ele tem um currículo assim maravilhoso. E eu não posso Mas, deixar de falar algumas coisas para vocês entenderem quem ó, é a pessoa que já está com a comecei a gente ficar, hoje. já comecei a ficar vermelho. Mas é verdade, é muito mérito, né? Eu sei que é muito investimento de tempo, de estudo, né, Lori? Então, assim, Muito. eu acho que a gente tem que valorizar, né, todo mundo que está investindo, né, em conhecimento, porque é a partir do conhecimento, da educação, que a gente consegue transformar de fato, né, qualquer país, né, local. Então, eu sempre gosto muito de ressaltar isso, porque é uma valorização, né? Você também é professor, então acho que tudo isso contribui muito, né, para E a nós melhorar. mesmos também, né, Letícia? Porque quando a gente estuda, o que que é o estudar? O estudar é você reconhecer que você tem a aprender. Então, isso já, por si já é um trabalho de humanização de você mesmo, né? De você compreender que, por mais que você saiba, existe um universo de saberes, um universo de conhecimentos, e que a gente nunca vai conseguir angariar tudo. Então, passa a ser realmente um exercício de humanização. Quando você estuda, você reconhece. Eu sempre digo, né, que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe o quanto falta a saber. E isso é um exercício ímpar, assim, de até, até como, como uma certa busca pessoal, mas também isso no tocante
interno, interior, é muito saudável, né? Porque você se resigna com muita coisa, você tem que dar o braço a torcer sempre, e isso nos posiciona de uma forma muito mais humanizada diante, inclusive, do outro, né? Você tem toda a razão, muito bacana aí a sua visão. Então, Obrigado. retomando aqui, né, ao seu currículo, o Lori é arquiteto urbanista, formado na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em conforto ambiental da UFERJ, especialista em neurociência e comportamento humano pela PUC Rio Grande do Sul, idealizador do selo NeuroArc e do livro, autor de um livro que ele está para lançar com o mesmo nome, né, aí do selo, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que se chama NeuroArc, Neuroarquitetura, Neurodesign e Iluminação. Neuroarquitetura e teoria de Eifeland, não sei se pronunciei certo, certinho, como proposição para práticas projetuais. Membro da Academia de Neurociência de Arquitetura, a ANFA, né? Falando aí aportuguesado, que fica, a sede fica em San Diego, nos Estados Unidos. É professor do curso de arquitetura da UFERJ, Universidade Santa Úrsula, é membro do Comitê Especial Europeu de Pós-Graduação, tendo atuado na Inglaterra, Escócia, País de Gales e França. É coordenador, professor de pós-graduação em arquitetura e presidente setorial do Comitê de Ética em Pesquisa na Universidade Paranaense, professor coordenador de cursos dos programas internacionais IPOG Mundi, do IPOG, detentor do selo do CREA Paraná, de excelência em projeto arquitetônico. E, gente, encurtei aqui, possui também diversas formações e experiências profissionais no exterior. Vocês não têm noção do mini currículo que essa pessoa tem. Não quero te deixar vermelho, não, mas é porque é muito bacana. Já fiquei. Desculpa, eu não queria ser desagradável com você, de forma alguma. É só porque realmente é uma honra, né, a gente ter um profissional, né, do seu gabarito. Então, eu fico muito feliz de te receber aqui hoje para a gente conversar aí, né, sobre neurociência aplicada ao design e arquitetura. E aí, para que a gente, né, eu não vou te deixar mais vermelha, porque aí você vai estar bem na sua área. Que bárbaro. Eu gosto sempre que a gente faça uma contextualização histórica, né, e entender um pouquinho como é que surge, né, a neurociência aplicada aí ao design e arquitetura. Bom, Letícia, na verdade, com essa nomenclatura, né, que a gente está utilizando hoje, que hoje fala-se do neurodesign, neuroarquitetura, essa nomenclatura ela é relativamente recente. Mas esse estudo ele já é bem antigo. É só que eu tomei ciência dele tem aproximadamente 20 anos. Há 20 anos eu me dedico a isso. É que naquela época, naquele momento, quando eu fui trabalhar no exterior e tive a oportunidade de trabalhar aí com escritórios de grande renome mundial, eu tomei contato com uma arquitetura que, mesmo aqui no Brasil, eu já sendo mestre em arquitetura, eu nunca tinha exercido essa prática, que era uma arquitetura chamada de arquitetura cognitiva. A arquitetura cognitiva, ela trata de, ela deixa em um segundo plano as questões espaciais. Na arquitetura a gente tem, e também no design a gente tem o famoso tripé, que é forma, estética e função. E essa arquitetura ela deixava esse tripé em segundo momento e ela trazia como alvo do projeto a sensação que causaríamos nas pessoas. Como que a gente pode promover esse sentimento, ou essa apropriação, ou essa identificação ao público, e aí então se começava a projetar. Então o espaço ele vinha como um coadjuvante, porque o foco maior era atingir as pessoas nesse formato. E foi aí que eu comecei a entender por que esses escritórios eram quem eram, porque eles tinham uma dinâmica de trabalho totalmente diferenciada, né? E a partir daquele momento, dessa tomada de consciência, desse conhecimento dessa nova arquitetura, eu comecei a enveredar por esses estudos todos. Mas vamos começar para a gente entender assim, ó, antes dessa roupagem da neuro qualquer coisa, né? Quando a gente começa a entender o ser humano, a gente vai perceber que todos nós
somos regidos por 3 grandes campos, que é o campo sensorial, as nossas sensações, que tem a ver com a parte emocional, o nosso campo cognitivo, que é o que eu falava agora, ou seja, é o que eu entendo por vida, é o que eu vivi na minha experiência, isso me deu uma sabedoria que é minha, só pertence a mim, e eu tenho um campo comportamental, que é quando eu ajo diante do mundo que se apresenta a mim. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente a ligação é mais ou menos assim. Eu tenho uma sensação ou uma emoção, isso me é traduzido pelo que eu conheço por mundo, por vida, e aí eu tomo um comportamento em função disso. Quando a gente começa a avançar nisso na arquitetura, vão surgindo coisas novas e que, apesar de se falar hoje sobre, isso também já tem um tempo, que é o chamado design emocional, o design biofílico, o design afetivo, e isso vem tudo dessa mesma sequência lá de trás da arquitetura cognitiva. Mais recentemente, se descobriu, bom, nem recentemente, em paralelo, existia algo acontecendo que não chegava ainda ao nosso universo, que eram os estudos se aprofundando cada vez mais em neurociência. Neurociência é uma ciência de base e ela estuda o funcionamento do nosso cérebro. É isso, como que o cérebro funciona, quais são as suas reações, os seus links com diversos outros setores, e isso ficava até então nesse campo dos neurocientistas mais voltado para as questões da medicina, da saúde. Com o passar do tempo, uma área, vamos chamar intermediária, nem lá, nem aqui, se apropriou da neurociência, que foi a psicologia, que começou a entender que através da neuropsicologia podia trazer para a psicologia em si grandes ganhos. E quando isso acontece, outras áreas percebem a mesma coisa. E aí tem um boom de neurociência sendo traduzida por vários quesitos. Então, hoje a gente fala muito de neuromarketing, de neurobusiness. Antes de no Brasil se falar de neuromarketing e neurobusiness, se falava muito em PNL, Programação Neurolinguística, e já fazia um link com isso, né? E mais recentemente, a própria arquitetura, o design e a iluminação compreenderam que todos aqueles estudos que se faziam em paralelo, agora temos ferramentais novas que cientificamente nos entregam determinadas ferramentas e proposições projetuais que a gente pode, em projeto, proporcionar às pessoas experiências positivas. Não é à toa que nunca se falou tanto de proporcionar experiências aos usuários como se fala hoje. É verdade, né? Então é esse núcleo de chegada. Mas, a bem da verdade, a neuroarquitetura ela não traz nada novo. Ela não reinventa a roda. Ela nos ensina exatamente como a roda gira. E aí, através desses mecanismos, aquilo que antes eu fazia intuitivamente e mais como algo meio que tentativa e erro, meio empírico, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Agora eu tenho ferramentas para entender por que dá certo, por que as pessoas gostam, e isso acaba virando uma técnica que, num primeiro momento, eu até posso tratá-la como técnica, mas a partir do momento que eu vou agregando isso ao meu formato de trabalho, passa a ser um conhecimento consanguíneo. Eu sempre digo que é igual aprender a dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, é um universo a se dar conta, né? E depois você já dirige mecanicamente, você nem percebe mais todos os links que você precisava perceber antes para poder conduzir o seu automóvel, né? Então, a neuroarquitetura, o neurodesign, a neuroiluminação, eles vão exatamente por esse conceito, por esse viés. E quando eu poderia, assim, para resumir de uma forma, lógico, bastante simples, se a gente tivesse que fazer um resumo do que propriamente é o neurodesign. O neurodesign é quando eu utilizo de técnicas e de ferramentas que acionam as pessoas nos seus campos sensoriais e nos seus campos cognitivos para que eu possa proporcionar, através desse desenho, desse projeto, ou até mesmo se estiver falando de design de objetos, desse objeto, uma experiência para essa pessoa. Pode ser uma experiência emotiva, pode ser uma experiência sensorial. Então, são técnicas que me convidam a determinadas ações. Eu gosto sempre de dar exemplos bem cotidianos, Letícia, porque aí fica muito palpável, né? Eu vou citar uma técnica, por exemplo. A gente usa uma técnica chamada de tato visual. O que é a técnica de tato visual?
É quando eu aplico uma textura, quando eu aplico um acabamento, é quando eu aplico um determinado revestimento que visualmente ele me é muito convidativo ao tato. Porque quando eu olho para ele, eu percebo que tocar nele será uma sensação boa. E automaticamente eu estou convidando as pessoas a tocarem aquele objeto. Então, esse é um exemplo de uma técnica, por exemplo, de tato visual, onde eu já desperto algo nas pessoas. Mas, obviamente, que, como você disse, eu estou simplificando bastante, né? Mas é quando eu aplico técnicas para que as pessoas tenham uma determinada proposição. Seja de uso do espaço, seja de reconhecimento do espaço, né? Fazer as pessoas gostarem do que elas veem. Maravilha. E a gente falando um pouquinho aí da neuroarquitetura, a neuroiluminação, né? Como aplicá-la aí ao design, arquitetura, iluminação? Bastante pretensioso da minha parte essa pergunta. Mas justamente para gente, para que você pudesse, né, falar um pouquinho desses exemplos assim do dia a dia, para a gente tentar entender um pouco essa aplicação possível nessas áreas, né? Tá. Na verdade, elas até se fundam, né? Exatamente. Porque assim, ó, quando a gente começa a falar das técnicas, a gente, na verdade, não consegue entender uma coisa isolada, né? Eu não consigo, por exemplo, explicar para você como que se articula em matemática, por exemplo. Preciso entender várias questões. Mas eu vou trazer coisas bem simples, coisas bem cotidianas que a gente começa a entender aos pouquinhos isso, tá? Quando a gente começa a falar de técnicas, a gente está usando, na verdade, vários conhecimentos ao mesmo tempo. Então, a gente traz algumas coisas aquela arquitetura cognitiva que eu mencionei a você. A gente passa por campos, principalmente da Gestalt. A Gestalt, ela lida sobre como as pessoas se relacionam com formas e formatos que estão externos a nós, né? Coisas que nos parecem mais interessantes, menos interessantes. Em paralelo à Gestalt, a gente trabalha também com uma teoria chamada teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia. O que causa mais empatia? O que causa menos empatia nas pessoas? E o conhecimento dessa formatação toda possibilita que eu entenda que existem técnicas que elas têm a ver também com a minha formação de neurociência, ou seja, eu estou entendendo um pouco do mecanismo do meu cérebro, mas esse mecanismo ele não pode ser puro, ele tem que estar aliado a alguma coisa aplicável e prática. Então, eu vou trazer para você alguns exemplos que talvez a gente comece a entender. Sim. Quando a gente começa a falar com neurodesign, por exemplo, no neurodesign tem uma técnica que a gente usa, que é uma técnica chamada atração e agrupamento. O nosso cérebro, quando ele visualiza elementos pela sua própria condicionante neural, mas também em relação às formas com que ele reconhece mais ou menos rapidamente, a gente acaba utilizando uma técnica chamada de atração e agrupamento. O nosso cérebro, ele gosta mais de trabalhar com as informações atraídas e agrupadas, e não tanto com informações dispersas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa que a gente usava, que a gente sabia, mas a gente não sabia racionalmente desse processo. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai ambientar um espaço. Vamos falar aqui de neurodesign. A gente vai ambientar um espaço. E nesse espaço a gente coloca um grande sofá. Temos lá um sofá nesse espaço. E agora eu pego 3 almofadas e eu faço assim. Eu coloco uma almofada em um braço, eu coloco a outra almofada no meio e a terceira almofada lá no outro braço. E me afasto e olho para esse sofá. Ficou bom? Não. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar uma almofada de um braço, eu vou tirar a almofada do meio e eu vou deixar as 3 almofadas só num braço, só num cantinho. E me afasto e olho para o sofá. Melhorou? Dá uma, muito. Com certeza. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele prefere as informações atraídas e agrupadas. Quando eu estou tentando fazer um ambiente que seja mais acolhedor, que ele seja mais convidativo, que ele seja mais aconchegante, eu preciso trazer para esse espaço várias técnicas. Uma delas é a de atração e agrupamento, para que o meu cérebro, ao visualizar essas informações, ele perceba assim, nossa, que gostoso isso. Essas técnicas a gente vai aplicando em inúmeros formatos. Isso vai ter a ver também com o traçado que a gente vai escolher para esse mobiliário, o próprio traçado do meu fluxo dentro do espaço,
a gente usa uma técnica chamada wayfinding, que é a técnica onde eu me localizo dentro desse espaço de uma forma melhor ou não tão convidativa. Por exemplo, quantos de nós já chegamos em um ambiente, por exemplo, quando podíamos visitar as pessoas, né? A gente chegava na casa de determinadas pessoas e algumas casas nos pareciam, por exemplo, tão versáteis, tão óbvias, tão fáceis de utilizar. E às vezes a gente chegava em uma outra casa e, nossa, mas que confusa. Para onde mesmo que era o lavabo, que eu não lembro? Então a gente começa a perceber que existem mecanismos que quando eu os conheço, quando eu sei como eles trabalham, fica mais fácil de eu organizar isso. E essas questões do neurodesign passam pela questão do design emocional ou do design afetivo, que são dois conceitos que a gente usa também. Esses a gente começa a trabalhar quando a gente quer gerar relações aos espaços. Hoje em dia, principalmente, né, que estamos todos em um confinamento compulsório, né, somos obrigados a ficar em casa, quanto mais emotividade, quanto mais emocionalidade eu tiver frente aos espaços, melhor isso acontece. Só que isso é um elemento que eu posso trazer em projeto, mas a partir do momento que eu conheço a técnica, eu também posso desenvolvê-lo. De novo, vamos pegar exemplos bem simples, né? Quando a gente fala dessa questão do design emocional, é quando eu estou fincando uma determinada emoção em um determinado espaço, falando por enquanto só de neurodesign. Então, eu vou pegar uma coisa bem simples que a gente vai entender primeiro pela simplicidade, depois a gente evolui um pouquinho. Vamos imaginar que nesse momento de confinamento, estamos todos em casa, uma determinada família, na sua estrutura familiar, tem criança. E essa criança está fazendo as atividades da escola, está estudando em casa. E aí nós escolhemos agora um setor da casa, uma mesa, um canto, uma parte da sala, e a gente padroniza que ali será o espaço de estudo daquela criança. Aquela criança senta ali e estuda no primeiro dia, senta e estuda no segundo dia, senta e estuda no terceiro dia, ela entende que aquele cantinho é o cantinho de estudar. Então, por exemplo, a hora que eu disser assim para ela, vamos brincar, a primeira coisa que ela vai fazer é excluir aquele canto das possibilidades dela. Entendi. Porque ela já dimensionou uma afetividade para aquele espaço, e aquele espaço é estudar, não é brincar. Se eu tiver em algum momento que eu diga assim para ela, olha, agora é o momento de você estudar, e se ela não quiser estudar, talvez só o fato dela se aproximar daquele espaço, ela já gere mais repulsa ainda àquele movimento. Então, a gente consegue imputar também às pessoas essa questão da afetividade espacial, nesse caso aqui por um condicionamento. Mas isso também está ligado com uma parte inconsciente de nós, que é quando nós estabelecemos uma relação afetiva ou emocional de um porte um pouquinho maior. Por exemplo, nós temos uma parte do nosso cérebro chamada hipocampo, e lá dentro ficam várias coisas, obviamente, mas simplificadamente a gente tem duas coisas bem importantes ali para o neurodesign. Uma delas é que ali fica o que a gente chama de GPS mental, tem a ver com aquele wayfinding que eu falei para você, que é onde eu me localizo nos espaços, né? Ah, eu sei que daqui eu vou para lá, de lá eu vou para tal lugar. E nesse mesmo local, nessa mesma região, a gente tem as memórias de curto prazo. Quando eu pego um determinado ambiente, e nessa área cerebral minha, eu estou traçando relações com eles, com esse espaço de localização, mas também afetivo, emocional. E, ao mesmo tempo, eu estou gerando informações que são necessárias para curto prazo. Se eu me desvinculo de um, pode, não é que vá, mas eu posso me desvincular de outro. Isso acontece mais ou menos assim. Eu estou aqui conversando com você e eu estou em uma das salas da minha casa. E aí eu lembro que eu queria trazer para você, mostrar para você um determinado objeto, mas eu esqueci ali na outra sala. Aí eu levanto e eu chego lá naquela sala. Quando eu chego lá, eu tenho uma reação mais ou menos assim: o que mesmo que eu vim pegar aqui? E aí eu não lembro muito bem. Aí eu volto. Quando eu chego aqui, eu lembro: ah, era tal objeto para mostrar para a Letícia. É verdade. Isso acontece porque, como eu estou com o meu wayfinding ligado para esse espaço, e na mesma região que ele está ligado, eu estou desenvolvendo relações emocionais, seja por dedicação ao trabalho, afetivas, seja por estar conversando com alguém, e ao mesmo tempo eu gero um elemento que é uma memória de curto prazo porque eu sei que eu só vou ali pegar aquilo e voltar.
Quando eu me desvinculo desse espaço, pode acontecer daquela memória de curto prazo se desvincular também. E aí eu chego lá e eu tenho essa reação. Mas o que é mesmo que eu vim pegar aqui? E aí, quando eu volto para esse espaço e eu me reestabeleço de novo com ele, volta o circuito novamente. Ah, era tal objeto para mostrar para a Letícia, né? Então, volto a dizer para você, a gente não está trazendo nada novo. Nós estamos entendendo os processos e, através dessa compreensão, a gente tem ferramentas projetuais que nos entregam determinadas respostas, né? Para aplicação do projeto, enfim. Tá? Nossa, maravilha. É uma, assim, eu não sei se eu posso chamar de uma ferramenta aí, eu não sei como seria Sim. realmente. É uma ferramenta muito poderosa, né, para nós profissionais aí, porque a gente pode conseguir uma assertividade muito grande nos nossos projetos, né? Porque eu acho que no final das contas, o que se pretende com tudo isso é que você faça com que os usuários, né, eles tenham mais bem-estar e mais conforto, né? Seja aí num projeto residencial, comercial, corporativo, né? Eu não sei se eu estou falando alguma coisa, me corrija. Não, tá certíssima. Inclusive, assim, os estudos se aprimoram e se avançam cada vez mais, né? Uhum. Obviamente que aqui a gente está simplificando, porque a gente tem 1 hora para conversar, não tem como, né, trazer esse arcabouço aí em 1 hora. Mas são proposições que se trabalha e que elas vão sendo transformadas em ferramentas. Num primeiro momento, a gente acaba trabalhando no projeto isso de uma forma mais racional, mas depois isso vira um elemento cotidiano de trabalho, né? E Isso é que eu como estava você comentando. disse, quase que automatizado, né? Quando isso já interioriza em você, então fica bem tranquilo. Nós conversávamos agora há pouco sobre a teoria de Eiffel, né, que é a teoria da empatia. Lá na apresentação você comentou lá da Deixa eu ANFA, só né? fazer Sim, te sim, cortar sim. antes de você começar a falar sobre isso. Gente, eu queria deixar aqui para vocês uma provocação, né? Que uma live ela é muito interessante para que a gente faça uma interação. Então, não deixe de mandar, né, perguntas aí, ou nos comentários, ou aí na caixinha de perguntas, né, para que eu possa compartilhar aqui com o Lori, né, e dessa maneira a gente fazer aqui uma grande troca, tá bom? Perfeito. Inclusive, Letícia, quero abrir o espaço também assim, ó. Como quando eu fico conversando, e provavelmente você também, a gente fica atento ao diálogo, caso passe alguma pergunta que a gente não visualize, por favor, é só entrar lá no perfil, @lori.crisel, pode mandar pergunta em direct lá, que respondo com o maior prazer, não tem problema nenhum. A gente vai tentar ao máximo responder aqui, mas caso a gente não consiga, caso passe alguma, fiquem muito à vontade para acionar lá pelo perfil também, vai ser um prazer responder a todos, tá? Ah, tá. Já chegou uma provocação aqui sobre o livro. A gente vai Vamos conversar um lá. pouquinho mais à frente, né? Mas então, retomando aí o que você ia dizer, me desculpa. Imagine, eu comentava que uma das principais ferramentas que a gente utiliza hoje é a chamada teoria de Eiffel, que é a teoria da empatia, que ela nos entrega várias respostas, agregadas, obviamente, a outros mecanismos, né, a outros estudos, e é uma proposição muito interessante. Inclusive, esse ano, a pesquisa que deu origem ao livro, que é uma pesquisa sobre teoria de Eiffel, ela foi aprovada, né? Eu e mais 2 colegas, a Carolina Ogura e o Maurício Dalastra, que são pesquisadores, que a gente trabalha bastante juntos nessa linha, nós propusemos a ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, que você comentou de San Diego, e vai ter uma conferência mundial esse ano, e a pesquisa do livro foi aprovada para participar da Conferência Mundial da ANFA de 2020. Então, a gente está Ah, que celebrando bacana! bastante, que valida muito o livro em si, né? Então, a gente tem aí um respaldo da maior autoridade sobre o tema hoje no mundo, né? E aí a gente vai ter essa feliz participação na conferência de 2020 deles. E aí a Carolina Oguro, o Maurício Dalastra assinam esse trabalho junto comigo, né? E é essa pesquisa que deu origem à formatação do livro. Inclusive a Caroline, o Maurício e alguns outros colegas também contribuem muito para o material do livro. Enfim, o livro, alguém falava do livro, em breve a gente já vai ter o livro.
Ah, aqui, ó, a Estão Valéria perguntando. perguntando teoria o quê? Eu vou escrever aqui para você, tá, Valéria? Estou escrevendo aqui, vou deixar aqui no comentário, tá? Apareceu aí, teoria de Eichmann, né? Isso. Isso, prontinho, tá? Aí deixa eu dar uma dica para Valéria. Valéria, assim, ó, se você começar a pesquisar direto na teoria de Eichmann, você pode achar ela um pouco, vamos dizer assim, um pouco puxada para uma primeira leitura. Então, eu vou indicar que você comece estudando um pouquinho de Gestalt. Eu acabei de colocar ali, tá? A Gestalt, ela trabalha muito com essas questões de forma, de linha, de volume, como que é a percepção sobre isso. E aí, com esse entendimento, quando você vai para a teoria de Eichmann, ela fica mais leve. Então, uma dica ali para a Valéria é começar primeiro na Gestalt, depois a gente vai para a teoria de Eichmann. No Ela comentou segundo que passo. só o nome é complicado. Não. Eichmann em alemão seria a empatia. Então é a teoria da empatia, né? Ah, que Mas bacana. como a gente segue a regra, né? Então teoria de Eichmann. Ah, maravilha. Ô, Lori, Perfeito. chegaram algumas perguntas aqui que eu gostaria de Vamos lá. compartilhar. A Fernanda Quentino, ela está perguntando como essas ferramentas ajudam a melhorar a vivência dos autistas com o ambiente. Perfeito, foi a Fernanda, né? Fernanda, assim, ó, aqui a gente tem características de um público bem específico, né? É um público que, obviamente, que todos os públicos requerem muito da nossa atenção, mas aqui um pouco mais. Então a gente precisa entender assim, ó, quando a gente começa a falar de neurodesign, neuroarquitetura, a gente sempre se vincula muito ao campo sensorial. Como que as pessoas vão sentir, como que as pessoas vão interpretar essa sensação, enfim. Quando a gente vai para um público bem específico como esse, como os autistas, a gente precisa entender, em um primeiro momento, qual é o nível disso, porque a gente tem do leve, moderado ao estágio avançado, e qual é a relação que esse público está estabelecendo, devido ao seu nível, que tipo de relação estabelece com o ambiente. Então, em alguns casos, o ambiente com menos carga visual, mas mais condicionantes táteis são melhores. Em outros casos, a condicionante tátil é uma condicionante que a gente deve evitar, mas a visual talvez não seja tão interessante. Em alguns casos, a gente pode trabalhar um pouco mais com a sensorialidade auditiva, em outros, nem tanto. Então, assim como qualquer público, a gente precisa entender qual é o nível disso, ou se for, por exemplo, um ambiente de ensino, um ambiente escolar, que a gente vai ter uma escola especial, né? Uma escola especialmente dedicada a esse público e que vai atender a diversos níveis de graduação nesse sentido, aí a gente pode gerar espaços e aí a gente começa a trabalhar com aquela questão do design emocional, do design efetivo nesses espaços. Então, por exemplo, lembra que eu comentei agora há pouco que a gente pode criar a afetividade para o espaço, né? Então, nesse espaço a gente pode ter, mesmo que um ambiente compartilhado, a gente pode adotar que aquela poltrona é a poltrona do silêncio. Ou Uhum. seja, quem ali sentar é porque não quer conversar com ninguém, porque não quer brincar com o coleguinha, ele quer ficar quietinho, interagindo só com as coisas que ele está manuseando. Então a gente pode ir gerando uma apropriação espacial desse público por condicionantes afetivas. Então a própria criança, ela sabe que se ela pertence a um determinado nível de autismo, que o isolamento para ela é mais confortável do que a interação, ela provavelmente vai gostar muito de ficar naquele cantinho da poltrona, né? Ou em alguns outros são ambientes um pouco mais táteis, outros são ambientes que são um pouquinho mais sonoros. Então a gente pode ir trabalhando nesse sentido. O passo número um sempre, mesmo que não seja o público de autistas, a gente perceber qual é a necessidade do público. A gente sempre diz, né, em neurodesign, neuroarquitetura, que a gente não projeta o espaço, né? A gente projeta movimentos cognitivos dentro do espaço. O que eu quero que as pessoas façam? E isso, talvez, os melhores exemplos para trazer sejam os espaços comerciais. A arquitetura e o design comercial se utilizam muito, Muito, né? muito dessas ferramentas mesmo. Até mesmo porque hoje, na parte comercial, a gente trabalha com públicos que antes a gente não trabalhava.
até então se trabalhava sempre com o chamado público-alvo. O público-alvo é quem é o meu público, quem é o meu consumidor, quem eu vou convidar, e hoje a gente não trabalha mais assim. Hoje a gente trabalha para o público-alvo, que é o meu consumidor, mas eu também trabalho para os shoppers. E o shopper, ele não é o meu consumidor, mas ele me consome. Então seria mais ou menos assim. Você me permite, Letícia? Claro, por favor. Então seria mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu seja um lojista, eu tenho uma determinada loja de uma marca específica e eu identifiquei que este é o meu público-alvo. Eu tenho um globo e eu fiz um recorte. Esse é o meu público-alvo, é para esse público que eu trabalho. Então eu desenvolvo tudo para ele. Mas a gente acaba hoje utilizando uma técnica chamada de psicofísica. Psicofísica é a primeira relação que a minha psique estabelece com o físico. Se essa relação psicofísica ela for saudável e ela me for principalmente assertiva, ela me atingir de uma determinada forma, eu desenvolvo sobre ela o que a gente chama de memória afetiva. E isso acontece mais ou menos assim. É aí que a gente pega o shopper e não o consumidor. Então vamos entender. Quem é o consumidor? O consumidor é meu público-alvo. É aquela pessoa que consome a minha loja. Quem é o shopper? O shopper é aquela pessoa que não é meu público-alvo, mas pode consumir na minha loja. Como que eu trago uma pessoa que não é do meu público-alvo para consumir na minha loja? Uma das técnicas é a técnica de psicofísica. Ela vai funcionar mais ou menos assim. Imagine que, vou pegar de novo exemplo comercial, tá, Letícia, que fica mais fácil. Maravilha. Imagine que eu estou passeando, Lori, eu estou passeando por um shopping e de repente eu passo na frente de uma loja e essa loja é uma loja feminina. É uma loja que não foi desenhada para mim, não tem técnicas cognitivas feitas para mim, não tem nenhuma assertividade conceitual para mim. Mas ela tem uma psicofísica X que quando eu olho para essa loja, eu tenho uma reação mais ou menos assim, nossa, que loja interessante, que bonita essa loja. E vou embora. Eu não entrei na loja, ela simplesmente me tocou de alguma forma. Em um outro momento, por exemplo, eu estou chegando em Belo Horizonte, vou encontrar a Letícia e quero comprar um presente especial para a Letícia. Que loja eu tendo a lembrar para fazer isso? Já lembrou. Aquela que me tocou num determinado momento. E aí, quando eu vou àquela loja e eu compro algo para presentear a Letícia, eu me torno um shopper. Eu não sou o público-alvo daquela loja. Mas como afetivamente eu tenho uma memória montada a ela, ela me foi assertiva de alguma forma, quando eu quero presentear uma pessoa com que eu tenho um carinho especial, uma admiração especial, eu busco aquele espaço, mesmo ele não sendo para mim, mesmo eu não conversando com ele, eu não sendo o público-alvo dele. Mas eu entendo que aquela pessoa merece esse carinho. Parte do carinho está na minha memória afetiva, né? Então aqui só um exemplo de... E para a gente exemplificar, por exemplo, na prática, né? É lógico que cada projeto é único, né? A gente que lida nessa área, a gente sabe que em projeto não existe receita de bolo, né? Impossível. Impossível. Mas, neste exemplo, o que seria uma técnica utilizada para que você tivesse essa atração? Bom, aí eu também tenho que pertencer a alguma leitura, né, desse espaço. Quando a gente vai projetar uma loja, uma das coisas que a gente faz são traçar as personas, né? Então a persona eu não sei exatamente quem vai comprar, mas eu sei que essa pessoa que vai comprar, ela pertence a um grupo que se assemelha muito, que é a persona. Então a gente começa delineando um arquétipo, que seria o modo como essa pessoa se relaciona com o mundo. Aí, a partir dele, a gente traça o que a gente chama de leitura, como que essa pessoa lê esse mundo, como que ela se identifica visualmente com ele, principalmente, e aí depois como que ela se apropria desse mundo. E aí a gente montou uma persona. Quando eu tenho um trabalho muito bem feito em persona, eu não consigo chegar no individual, mas eu chego muito perto dele. Isso seria mais ou menos assim, Letícia. Não vou dar nomes, mas vamos imaginar, por exemplo, uma loja de roupas, né? Essa loja de roupas, essa marca, ela delineou quem é o público dela, ela montou a sua persona, e vamos supor que você e duas amigas suas pertençam a esse grupo. Vocês gostam daquela marca, gostam da loja, enfim. E aí, quando vocês três juntas vão a essa loja,
A loja conversa com vocês, vocês gostam do ambiente, vocês gostam da música porque é do campo sensorial, vocês gostam do odor porque é do campo sensorial, e visualmente vocês gostam de tudo. Mas não quer dizer que vocês três vão gostar das mesmas peças. Uhum. Uhum. Vocês gostam do todo e tudo é incrível. Mas, para você, Letícia, essa peça seria mais interessante. Para a sua colega A, a outra peça para a colega B, outra peça. Ou seja, eu chego muito perto do indivíduo, mas lá dentro eu preciso abrir um pouco o leque para eu poder pegar as pessoas do grupo. Né? Então, é daí que a gente diz que não existe o 100%. Mas voltando para aquela técnica do psicofísico, a diagramação visual que eu vou usar para esse espaço, principalmente de entrada, essa fachada à frente dessa loja, precisa conversar comigo em alguns quesitos. Pela coloração, pela iluminação, pelos elementos convidativos ou não. Aí a gente tem algumas técnicas que a gente pode chamar de priming, de framing. Existem três técnicas que andam bem juntinhas ali na neuroarquitetura, neurodesign, que é priming, framing e nudging. São técnicas que... vamos entender uma por uma e depois a gente junta. Vamos lá. Isso, maravilha. A técnica de priming é quando eu estou imprimindo algo às pessoas, é quando eu estou passando uma mensagem para as pessoas. A técnica de framing é quando eu estou enquadrando a pessoa em uma determinada situação. E a técnica de nudging, nudging seria uma cutucada, é quando eu estou fazendo um convite para a pessoa, olha, isso aqui é mais interessante. Então isso começa a acontecer mais ou menos aos poucos assim, Letícia. Se eu de novo vou pegar ambientes comerciais porque fica muito visual. Se eu estiver andando pelo shopping e eu me deparar com uma loja que é muito sofisticada, que é uma loja muito suntuosa, eu me moldo para entrar nessa loja. Eu entro falando mais baixo, gesticulando menos, me movimentando mais devagar. Mas quando eu saio desse espaço e eu encontro uma loja popular, uma loja express, daquelas que você entra, pega, paga e vai embora, eu entro falando mais alto, eu articulo mais, eu converso mais. Ou seja, em tese é o mesmo lori, mas em comportamento são dois. Então a essas gente técnicas... se adequa, né? A gente se adequa, exatamente isso. E quem faz isso é o ambiente. Ninguém diz para você, olha, Letícia, aqui, por favor, se comporte dessa forma. Ninguém diz isso. Mas o projeto diz. Existem vários inputs projetuais que vão me dando essas conotações. Então, estão me imprimindo algo. É assim que você vai se comportar. Estão me enquadrando dentro de um comportamento. Estão me dando dicas de como fazer isso. Só que isso, Letícia, a gente faz em casa sempre. A gente usa essas técnicas, a gente só não racionalizava isso, né? Então, por exemplo, se eu for visitar, né? Eu gosto de dar um exemplo que é bem típico, assim. Se você tiver, não podemos nesse momento, mas quando podíamos receber amigos em casa, se eu escolher um espaço da minha casa e lá eu colocar comida, bebida, música, eu estou dizendo para as pessoas, é aqui que nós vamos ficar, né? O resto da casa não vai ser utilizado. Então, a gente está aplicando, de certa forma, essas condicionantes. É que em projeto a gente tem ferramentas que vão nos dizendo ou vão nos possibilitando fazer determinadas coisas. Eu quero que nesse espaço as pessoas fiquem mais descontraídas. Então, eu tenho mecanismos para fazer isso. Aqui eu queria que as pessoas ficassem um pouco mais contidas. Eu tenho mecanismos para fazer isso. Então, o conhecimento dessas técnicas aplicadas ao design, o neurodesign, nos possibilita esse tipo de movimento. Maravilha. Nós temos outras perguntas aqui. Prime, framing e nudge. Isso mesmo, a Valéria colocou. Exatamente, Valéria, essas aí. A Júnia Carsalade, que inclusive é uma parceira nossa, light designer, ela está dizendo que ela gostaria de saber mais sobre o impacto desse momento com a neurociência relacionada à iluminação. Tá. Então vamos lá, Júlia. Inclusive, eu acho que eu conheço a Júlia. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que sim, né? Já tive contato com a Júlia, sim. Vamos lá. Então, assim, Júlia, as mesmas relações que a gente faz na arquitetura, que a gente faz no design, a gente faz na iluminação. Então, assim, a luz, ela define muito do nosso comportamento também. Principalmente na parte qualitativa da luz.
Normalmente a gente pensa que isso está mais relacionado aos efeitos causados. Ok, os efeitos visuais da iluminação não são muito importantes. Mas a parte qualitativa da luz também é, né? Quando a gente começa a falar de temperatura de cor, quando a gente começa a falar de IRC, essas condicionantes são muito importantes. Mas na parte de configuração projetual da luz, isso também começa a ter uma acomodação muito forte. Então, quando nós temos ambientes, por exemplo, que nós trabalhamos com intensidades luminosas diferenciadas, isso a gente pode utilizar, por exemplo, no neurodesign, quando a gente traz a iluminação com a configuração de cenas, né? Eu posso montar cenários lumínicos que eles sejam não apenas estéticos, mas que eles sejam indutoriamente convidativos a um determinado comportamento. O que, de novo, a gente já faz instintivamente, né? Então, estamos reunidos na sala em família. Uma iluminação um pouco mais intensa, todas as pessoas conversando, e aí a gente diz assim, vamos assistir um filme? Vamos. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Baixa a intensidade lumínica para fazer aquilo. Então, em uma forma empírica, a gente já trabalha com um pouco de neuroiluminação. Mas a partir do momento que a gente traz isso para a concepção projetual, a gente consegue ir traçando os movimentos comportamentais também a partir da luz. Conhecer apenas a luz, a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas elas vai ser um elemento assim, 50-50 com os demais para a gente poder fazer a promoção disso, né? Olha aqui o doutor Farão, tá aí, doutor Farão, esse cara é um espetáculo, um abraço, doutor Farão. Gente, pode ter passado mais alguém conhecido, me perdoe se eu não comentei também, mas o Farão, um abraço. Ó, eu vou deixar público aqui, esse cara aí tem uma dívida comigo. Não vou mencionar o que é, mas ele sabe. Mas não é monetária, não, é uma dívida afetiva, pode ficar tranquilo. Lourinho, vamos falar um pouquinho do seu selo, NeuroArc, Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação. Queria que você falasse para a gente rapidamente, né, como é que ele funciona, porque assim, a live assim, tá passando rápido, tem 10 minutos, eu não estou nem... me dei conta aqui e estou desesperada. Eu quero saber o tanto E eu falo muito também, Letícia, me perdoe. Não, eu tenho que agradecer. Você, assim, eu fiquei aí prestando atenção e me distraí aqui da condução. Mas, que bom, que bom. Queria que você falasse um pouquinho, né, como é que funciona esse selo, o benefício, né, de você ter um selo num projeto. Me explica um pouquinho. Certo. Na verdade, isso aconteceu assim. Ó, eu já tinha há alguns anos o projeto engavetado do livro, né, de livro. Até mesmo porque durante os cursos, as aulas no IPOG, os alunos, mas também cursos feitos assim para... desculpe. Eu vou te pedir que te cortar um minutinho, porque Sim. Como a gente está com pouco tempo, se você já puder falar, inclusive, do livro junto, porque tem várias pessoas perguntando e eu não quero que você deixe de falar dele de jeito nenhum, tá bom? Pode deixar, já falo junto sim. Você já fala então, dos... Claro, obrigado. O projeto do livro ele já existia há bastante tempo, até mesmo porque os alunos do IPOG, quando eu fazia treinamentos assim para grupos de lojistas, em alguns grupos fechados de profissionais, enfim, sempre cobravam, nossa, você tem que transformar isso num livro, enfim. E então esse projeto já existia, mas a gente sempre foi, né, deixando. E aí quando eu tomei a decisão, agora eu vou escrever o livro, eu achei por bem também já fazer o lançamento do selo, que o selo já viria como uma prerrogativa do livro em si, né? Então o selo ele nasce, o selo NeuroArc, como neurodesign, neuroarquitetura, neuroiluminação, justamente para que quando tivessem esses treinamentos, quando tivessem esses encontros, houvesse a possibilidade de através de algo mais formalizado, entregar às pessoas uma espécie de uma certificação. Eu não sou uma instituição de ensino, muito pelo contrário, hoje eu coordeno os cursos na área de arquitetura, design, iluminação e neuroarquitetura. Temos agora uma pós-graduação só de neuroarquitetura no IPOG. Então, eu não sou uma instituição de ensino, mas acontece de empresas me chamarem por determinado treinamento e eles dizem, nós gostaríamos que você nos desse um certificado. Eu não tenho como. Então, o selo foi criado justamente para isso, né? Ele não é um selo organizacional, nem um selo federativo, como os selos que nós conhecemos.
ele é um selo para esses treinamentos específicos. Mas ele vem tarimbando o livro, né? O livro. Aham. O livro ele já está assim no forninho final, né? Ah, que delícia. É, Eu já estou aqui na e contagem regressiva. agora você imagina eu a ansiedade, né? Então ele já está no forninho final. A gente acredita aí que daqui a uns 10, 15 dias vai terminar toda a parte de editoração, porque é igual filho, né? A gente está É, sempre querendo deixar mais bonitinho, né? Vamos é. arrumar, vamos, enfim. E aí até que chegou o momento que as pessoas estão trabalhando comigo nesse projeto me disseram assim, Lori, agora para, deu. Se você quiser mexer, lança o segundo, não mexe mais nesse. Então a gente está na fasezinha final, acredito que agora para vou dar um chute aí, julho, final de julho, a gente já deve estar com ele chegando por aí. Maravilhoso. Outra coisa, você falou um pouquinho aí da pós-graduação, né, gente? Não sei De se vocês. neuroarquitetura? Quero reforçar aqui que eles estão lançando a primeira pós-graduação nessa área no Brasil. E eu fiquei sabendo, porque eu estava interessada, né, no curso que está já nas últimas, não sei se já encerrou. Já estamos indo para a terceira turma. Terceira? Primeira esgotada, segunda esgotada, está quase esgotando a terceira. Nossa, que maravilha, que maravilha. Então, gente, quem tiver interesse aí, corra para fazer, né, Lori? Oh, com certeza. Só vou interromper você um pouquinho, tem uma colega aqui. O Caio. Nossa, o Caio Mores é um amigaço, super arquiteto, trabalhou comigo no escritório. O lançamento do livro está perguntando. Vai ser, eu vou divulgar, obviamente, nas redes sociais. Assim que o livro entrar para a parte da gráfica, a parte de impressão, a gente já vai começar todo o processo de lançamento. Não está definido ainda, porque ainda tem algumas questões jurídicas para resolver. Provavelmente ele vai ser revendido pela Amazon, mas a gente não sabe ainda. Talvez pela editora a gente acabe fazendo alguma coisa no meu site mesmo. Mas aí é só acompanhar nas redes sociais que vai ter um movimento forte aí. Obviamente que Letícia vai receber o dela, né, embrulhado para presente. Muito obrigada aí pela gentileza. Imagina, Maravilha. Fiquei imagina. muito feliz. Olha só, eu queria te perguntar também, para quem, né, ainda não vai fazer uma pós-graduação, mas alguma bibliografia, artigos, alguma coisa que você pudesse indicar aí para o pessoal, né? E se tem Certo. também, citar aí alguns nomes, né, de pensadores aí que as pessoas pudessem buscar aí também, né? Lógico Perfeita. que você é um dos Perfeita. nossos brasileiros, né? Imagine, Com imagine. certeza. Mas se compartilhasse um pouquinho aí com o Com pessoal para certeza. que pudesse encontrar o material. Com certeza. Antes disso, Letícia, eu só vou me aprumar um pouquinho, porque eu acabei de ver passando aqui a equipe do Mingrone Iluminação, É e aí mesmo, Grone presente. eu preciso reverenciar, porque o Ah, eu professor também, eu Mingrone, também, com professor Mingrone, certeza. assim, ó, é um ícone da É uma iluminação no Brasil. referência, né, nacional e no mundo. Inclusive, publicamente, assim, a nível nacional, eu agradeço a gentileza. Um pouco antes da pandemia, ele gentilmente me recebeu para que eu pudesse entrevistá-lo lá no escritório deles. Inclusive, no livro, eu cito o professor Mingrone como uma referência aí de trabalho de luminotecnia no Brasil. Então, assim, fiquei honrado de ter a presença não sei se é exatamente ele, mas a equipe dele aqui conosco. Bom, vamos Fiquei lá muito então. feliz também. Indicações. Vamos começar assim. Ó. Eu falei lá no início, eu sempre gosto de indicar leituras leves. Inclusive, uma das grandes preocupações do livro foi isso, que o livro não fosse aquela coisa catedrática. O livro é um grande diálogo, né? A gente vai indo, eu vou trazendo exemplos do dia a dia, porque quando a gente fala do dia a dia fica mais fácil. Então, eu gosto sempre de indicar leituras leves para depois a gente partir para leituras pesadas, né? Então, assim, eu falava lá no início do design emocional, do design afetivo, tem um autor chamado Donald Norman, eu vou escrever aqui, Donald Norman. Ele tem 2 livros de uma leitura muito gostosa que se chamam Design do Dia a Dia e Design Emocional. Tá? São 2 livros bem legais, uma leitura muito tranquila e trazem assim uma visão muito interessante daquilo que eu comentava lá no início, né? Deixa eu só Quando dar a uma gente, dica aqui para o sim, pessoal.
Gente, anotem ou então tirem um print aí da tela, porque o diálogo, quando a gente salva no IGTV, ele desaparece. Então, para vocês não perderem aí as referências que ele está colocando, tá bom? Verdade. E qualquer coisa, eu vou deixar aqui também, se você me permitir, eu vou deixar o meu Instagram. Qualquer coisa, o Sim, pessoal me sim. E pergunta ele lá está também. acima, aqui em cima, gente. Ah, Olha. verdade, verdade, tá ali em É só cima, vocês tá? clicarem ali e vocês já começam a seguir ele. Perfeito, Tá perfeito, bom? obrigado. Mas coloque novamente, porque às vezes a pessoa não quer sair e voltar, né? Tá, Porque já não, está perfeito. É finalizando. @lori.criso, mas eu já vi que tá ali em cima, não tinha visualizado. Isso. Então, eu tenho o Dono Norman, que é uma referência muito boa. E se vocês quiserem assim coisas mais específicas da neurociência aplicada à arquitetura, aí eu indico que acessem o site da ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura. ANFA mesmo, eu até escrevi ali, como a gente fala, e aí lá tem uma bateria de artigos já publicados e materiais bem interessantes feitos por neurocientistas e arquitetos em parceria. É na ANFA que a gente vai ter a pesquisa do livro publicado esse ano. Eu estou sendo avisada que vai cair em 1 minuto e meio. Não acredito, voou essa uma hora, Não, Letícia. voou. Então, assim, primeiro eu queria falar aqui, agradecer essa participação, Neide, que é uma parceira, Neide Sense também, que é uma parceira nossa, Tá super aqui a querida, uma Neide? referência. Tá aqui a Neide, ó, Neide. Neide Imagina, outra, também. né? Ó, só deixa eu fazer eu tenho que fazer um comentário. Nesse campo da neuroiluminação, a Neide é uma das precursoras no Brasil, ainda trabalhando na vertente lá Luz e Saúde, que hoje vem se traduzindo para neuroiluminação. Essa mulher é uma Que fera, também tem né? publicação nessa área, né? Então, Tem, gente, exato. sigam também o perfil da Neide. Gente, quem deixou as perguntas nas caixinhas e não foram respondidas, o Lori está deixando para vocês aí entrarem aí no direct dele, mandem para ele, tá? Lori, eu tenho que te agradecer, né, assim, em nome da Templos, a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de compartilhar Imagina. aí tanto conteúdo importante com a gente, né, e com o nosso segmento. O meu muito obrigada. Gente, não sei se vai dar tempo, mas lembrem-se de ficar atento à nossa próxima semana de lives, que estão incríveis. Segunda, a gente tem o Plantão Templos Pro às 11. Na terça-feira, eu vou receber aqui a Laura Camargos, que é arquiteta e design de interiores, terapeuta ocupacional, para a gente conversar aí sobre diversas abordagens aí e vivências dela no design. E na quinta, nós vamos falar sobre paisagismo. Gente, muito obrigada.